Olá, boa noite. Natal chegando e é claro que o comércio aquece. E a data continua sendo a principal referência para o comércio, sendo seguida pelo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Dia dos Pais e Dia das Crianças. E este é o assunto do ND de hoje, que vai conversar com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Oi, Roberta, boa noite. Obrigado pelo convite. E também com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Boa noite, Nicolau, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a gente está falando de uma das datas mais importantes para o comércio, né? Verdade. Natal é o feriado que mais gera lucro no comércio? O Natal tradicionalmente hoje é a principal data do comércio, né? O ano inteiro esperamos pelo Natal. As outras datas são boas também, mas são datas com menos volume de venda do que o Natal, né? Então, o Natal sempre será, né, a melhor data, porque todo mundo dá presente para todo mundo e até a economia ela tem o 13º, né? Acaba sendo aquecida. Dando uma força para o comércio. Exatamente. Né? Quer dizer, inclusive as pessoas que estão recebendo agora a questão do 13º têm um dinheiro a mais para injetar no comércio nesses últimos dias, né? A primeira parcela do 13º, tirando os órgãos públicos que foram mais privilegiados, né, que nós falamos anteriormente, normalmente as empresas pagaram dia 30, a primeira parcela de novembro. E agora dia 20, a segunda parcela deve sair, que é onde essa parcela que tradicionalmente as pessoas saem e vão comprar suas lembranças, seus presentes, e até presente para elas mesmas. Né? O que pode se esperar para esse ano, Nicolau? Nós estamos otimistas, viu? Por incrível que pareça. Apesar de um ano assim, bem conturbado como Copa do Mundo, eleições. Um ano bem atípico, né? Todo cheio de datas que tivemos altos e baixos. Eu estou otimista porque a economia ela parece que está num rumo mais ou menos correto. E sem contar as reformas que ainda não aconteceram, mas temos esperança aí para o ano que vem que elas aconteçam, a economia vem andando num crescimento normalizando. Isso não quer dizer que está boa. Né? Vai ter gente, comerciantes, lojistas me vendo, vão falar, seu mentiroso. Não, ela está melhor do que estava ano passado. Ano passado nós vimos numa descendente. Esse ano estabilizamos esse ano e estamos tendo aí tentando pôr o bico assim para levantar voo. Ainda não conseguimos isso. Quer dizer, o papo da crise, Rafael, pode dar uma trégua agora no final do ano, as pessoas dão uma gastadinha e depois voltam a apertar o cinto, será? Porque tradicionalmente também no início do ano a gente tem muita conta para pagar, não é? Então essa é uma lição de casa que o consumidor deve fazer, não é? Ou seja, de conseguir um recurso e utilizando talvez o 13º parte dele para presentear os mais próximos, amigos, enfim, e também destinar parte desse recurso, se assim for necessário, para fazer frente às despesas que são excepcionais no início do ano, mas que tem, não é? IPTU, IPVA, lista de material escolar e outros tantos gastos e às vezes até restos a pagar, vamos assim dizer, de 2018. Tem muito consumidor que não fecha a conta, embora o ano termine, as contas não terminam ou as contas não são saldadas, de tal modo que é importante essa utilização mais consciente desses recursos para que ele seja usado da melhor maneira. Agora a gente está falando Mas não pode deixar ele ficar falando muito isso, que senão vai lembrar, vende nada, vai né? lembrar as pessoas que têm contas ano que vem, não. E aí o comércio não vende. Não, por isso que eu falei, usa uma parte... Deixa ele falar muito isso. Não, usa uma parte e a outra aí vai... eu tenho algo a dizer. A gente está falando de um crescimento na economia em relação ao ano passado, um crescimento nas vendas, melhor dizendo, mas até porque brasileiro tem que ser criativo e tem que ser criativo na hora de gastar também quando a gente está com o bolso apertado, né? Então dá para gastar de uma forma criativa sem perder o foco do que o Rafael está falando. Ou sem aumentar a dívida, hein, Nicolau? Sem se endividar ainda mais. Hoje nós temos aí um comércio assim, não tão concentrado na data de Natal, naqueles dias que antecedem o Natal. É óbvio que o comércio, o faturamento, o movimento, a circulação de pessoas aumenta bastante ainda. Mas com a internet, né? Quando nós temos a internet e com o cartão de crédito, esse aspecto mudou um pouquinho a maneira que as pessoas agem. O
que vem acontecendo? Com cartão, as pessoas conseguem antecipar, porque vão ter a data boa para pagar, né? E conseguem dividir, que é um crediário na mão de qualquer um, porque todas as lojas hoje dividem os pagamentos. E com a internet, as pessoas pesquisam muito mais facilmente o que vão comprar. Uma das coisas que eu percebo, muita gente compra na internet, é um mercado que tem crescido, mas, por exemplo, vestuário, calçado feminino, calçado masculino e muitas outras coisas que são as pessoas querem palpar, né? Mais palpável. Então elas pesquisam na internet para ter uma ideia de preço, de faixa de preço, o que elas pretendem comprar, e aí elas vão e saem para as lojas, né? Para os shoppings, visitando as lojas, mas já com a noção de valor na cabeça e já sabendo quanto que ela vai gastar. Então, isso facilitou e também pulverizou um pouco esse período. Então, às vezes, aquelas loucuras... Aquela intensidade do Natal, né, do comércio. Um pouco. Diminui, porque era aquela semana, era uma loucura. E aí a qualidade do atendimento caía, porque lojas menores até, ou grandes... Mas isso, de certa forma, também não diminui a quantidade de vagas temporárias oferecidas? Porque diminuiu essa loucura do período do Natal? Fica mais pulverizado e diminui um pouco. Nesse sentido que você está pensando, diminui. Porque aí a loja consegue trabalhar com as mesmas pessoas, ou com um quadro um pouquinho maior, mas não tão maior, tendo mais tempo para isso. Mas... as contratações, elas também, nós temos aí a temporada, né? Então as contratações também, elas servem também para a temporada de janeiro, fevereiro, e a população aumentou e o número de vagas aumentam, né? Porque necessidade de atendimento. Mas o atendimento, ele também requer qualidade. Hoje, o Rafael sabe melhor do que eu isso, porque ele é do PROCON, do SIDOC, e o consumidor hoje está muito mais exigente. Então, na hora da venda, ele exige uma atenção maior, ele exige que você tenha... Ele se cerca de mais segurança na hora de fazer a compra. Então, com isso, a venda é mais demorada hoje do que era antes. Pessoas querem nota fiscal, né, ou pelo menos o cupom fiscal, para de garantia. Né? Agora, o número de reclamações tem aumentado, diminuído? As pessoas estão mais conscientes? Olha, a gente começa a registrar reclamação agora da Black Friday, não é? Então, a gente deve registrar essas reclamações de Natal, final de ano, para janeiro. Então, em janeiro, a gente vai ter uma ideia e um termômetro de qual o impacto dessas reclamações no nosso cenário. Tradicionalmente, a gente oscila ali entre 1.400, 1.500, 1.600 reclamações por mês. Mas os mais variados assuntos, né, tanto de produtos quanto de serviços, nada pontual com relação ao Natal em si. Não é? Porque o que acontece no Natal talvez só seja intensificado em relação àquilo que acontece ao longo do ano nessas relações. Né? Então, eu tenho as compras e vendas acontecendo naturalmente ao longo do ano, no Natal isso se intensifica e aí a probabilidade, a possibilidade de gerar algum desconforto, enfim, algum problema nessa relação, percentualmente também pode ser maior. Ok, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre comércio no Natal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é comércio no Natal e eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma, e com o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. A gente está falando sobre essa questão do comércio. Que tipos de produtos costumam ser mais vendidos agora nessa época, Nicolau? Olha, são justamente como é a melhor data, os produtos são os mais variados, né? Porque depende muito da pessoa que vai receber o presente. Mas eletrônicos são produtos hoje muito procurados, roupa, vestuário feminino e calçados femininos e alguma, hoje que diminui muito a linha branca, né, que a gente chama, que seria lava-roupa, ou geladeira, né? Tem mulheres, inclusive, se receber de presente, elas batem no marido. Ganhar no Natal não, né? Natal no não, Natal porque aí são mais bens do casal, né, da casa. Mas muita gente troca, né? Aproveita o 13º. A gordura do 13º. Exatamente, de acordo com a necessidade
e se dão, né? Esse tipo de presente. Mas assim, tipo, para presente mesmo, eu acredito mais em eletrônico, como celulares. Hoje é o que está mais em alta, acima, superou muito notebooks ou computadores. E também vestuário, roupas femininas, roupa... Agora, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão do comércio virtual e eu imagino que esse seja também um dos rankings, dos maiores rankings na questão do PROCON das reclamações, né? A questão do e-commerce. Tem golpe novo aí surgindo, Rafael? Tem uma criatividade que é usada para o mal, não é? E que, obviamente, acaba lesando os consumidores. Primeiro que o PROCON, e aí a Fundação PROCON do Estado de São Paulo disponibiliza no site agora mais de 400 endereços eletrônicos não confiáveis, que são endereços que podem gerar algum tipo de problema ao consumidor, né? Quer dizer, desde a falta efetivamente de entrega do produto, até como a entrega de um produto que não foi aquele adquirido pelo consumidor. E uma forma de mensurar isso é o disparate de preço, né? Então, claro, como não tem milagre nesse segmento, é para o consumidor ficar em dúvida já, né? E desconfiar daquilo que parece ser um excelente negócio. A probabilidade desse negócio se transformar em dor de cabeça para ele é muito grande. Agora, a gente falava também dos golpes que não são só contra os consumidores, né? Mas golpes que querem dar nos comerciantes. E aí alguns, inclusive, desses golpistas se passando por agentes do PROCON, fiscais do PROCON, e é importante, obviamente, usar o espaço aqui para alertar aquilo que parece batido, né? A gente fala até do bilhete premiado da loteria, que parece que está esgotado, mas que tem gente ainda que cai. Então, aqui a mesma coisa em relação a isso. Obviamente que essa não é uma forma de agir, de atuação de qualquer órgão público, muito menos dos PROCONs, seja da fundação, seja dos PROCONs municipais, de tal modo que o comerciante já deve, obviamente, desconfiar e não dar credibilidade a uma situação dessa, né? Então, para que fique muito claro, aproveitando o espaço, essa não é uma forma de atuação do órgão de defesa do consumidor, ainda quando ele exerce o seu papel fiscalizatório, né? Então, a fiscalização, ela não entra em contato, não faz nenhum contato telefônico, muito menos exige qualquer coisa nesse sentido. Então, isso é, de fato, um golpe, e há comerciantes, inclusive, que têm interagido conosco, com o PROCON de Santos, mas que também pode acontecer com outros PROCONs da região, e o alerta é justamente para que estes comerciantes não caiam no golpe, né? Quer dizer, não há nenhuma operação que seja desencadeada, deflagrada ou realizada com esse modus operandi, de contatar o comerciante para vender uma dificuldade e exigindo uma facilidade. Não, desconfie, faça também o boletim de ocorrência, como o PROCON de Santos fez, registrando isso junto às autoridades policiais, para que elas possam efetivamente investigar e, quem sabe assim, desbaratar essa quadrilha ou esses falsários, porque essa criatividade seria tão bem aproveitada se ela fosse utilizada para o bem, não é? Mas os golpes são tão bem construídos que a gente... Bem arquitetados, a gente fala, imagina se isso fosse utilizado para o bem, como seria positivo para a sociedade. Mas, infelizmente, se usa da pior maneira possível. Então, fica aqui o alerta, claro, seja do consumidor em relação ao ambiente eletrônico, seja do comerciante em relação a possíveis contatos que são fraudulentos e que, portanto, não devem ser levados adiante. Sabe o que acontece também, acrescentando o que o Rafael está falando? Por exemplo, o Google, hoje, nós sabemos, e todos usam, né? Todo mundo usa. Quando você começa a procurar um produto, o Google ele começa a mostrar aquele produto em todos os sites e páginas que você abre. Você já deve ter reparado. Né? Se chama cookie, né? Eu trabalho com isso. Então, se chama cookie, é um biscoitinho que fica dentro do seu celular ou do seu computador, e tudo que você abrir naquele seu login vai aparecer. Fala, caramba, como é que adivinharam que eu estou procurando uma TV? E agora nas redes sociais também. Né? Depois você começa justamente o que eu queria, né? Como é que adivinharam que eu estou procurando uma TV? Como é que, né? Porque em todos os lugares começa a aparecer aquele produto. E aí o Google ainda não conseguiu filtrar, porque tem sites que são sites falsos, como o Rafael estava falando, que colocam preços que não existem. Ou seja, preços, você olha, é inimaginável. Você já está procurando aquilo. Eu estava procurando uma televisão que custava R$ 3.900, 65 polegadas. Eu cheguei a ver uma por R$ 1.900. Mas não comprou? Não, óbvio que não. Eu entrei no site, cheguei a entrar.
Entrei e vi, fui no Reclame Aqui, é só jogar no Google também, tal site é verdadeiro, aí você vai saber se tem reclamações. Você vê a reputação do site na rede. Nunca compre por impulso, nunca se deixe levar pela tentação. Desconfie do preço e vá buscar sobre aquele site a veracidade daquele site. Aí você acha também isso na internet. Quando eu busquei, site tal dando golpe, site tal é falso, então ali aparece tudo. Quem é velho, o velho conto do bilhete premiado, que nem o Rafael falou, que as pessoas se deixam levar. Na verdade, o princípio continua e as histórias vão ser... só modernizam, né? Só mudam. Exatamente. Moderniza, né? Mudam-se os meios, mas o enredo é o mesmo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o comércio no Natal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é comércio no Natal e eu converso com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e com o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Bom, a gente tem ideia, Nicolau, de quanto vai se movimentar nesse Natal? Tem uma estimativa? Em números absolutos? Não, em valores absolutos não, porque nós temos aí uma enormidade de lojas, são mais de 3.500 lojas que nós temos aqui na região, na Baixada, mas acredito, como eu já falei, em torno de uns 6% a mais do que foi o ano passado. Do ano passado. Mas o normal dos faturamentos também, das lojas, é o dobro de um mês comum. Agora, a gente está mudando um pouco a cultura do brasileiro, principalmente em relação à Black Friday. Ela acabou de passar, a gente acabou de passar pela Black Friday. Você acha que essa data, de certa forma, ela enfraqueceu o poder de compra do Natal em relação a 10 anos atrás, por exemplo? Enfraqueceu. Esse ano foi forte a Black Friday, teve bastante promoções, o Rafael nós estamos comentando agora. E o que enfraquece? Enfraquece aquela compra para si mesmo, né? Aquela compra para casa, aquela compra que a linha branca que você estava falando, né, por exemplo? Isso, exatamente. Uma linha branca, um ar-condicionado, uma geladeira, uma TV nova. E aquilo que a pessoa já estava esperando receber a primeira parcela do 13º, ou até a segunda, porque com o cartão, hoje você pode dividir. Existem lojas aí que estão divididas até em 24 vezes. Então, de acordo com o que a pessoa pretende, enfraquece porque ela procura o preço e acaba comprando. E a Black Friday, ela dá um pouco mais de vantagem para o grande comércio, né, para as grandes lojas. E menos vantagem para as pequenas lojas. Aí anda na contramão daquilo que eu tinha falado no início do programa, que a pessoa pesquisa na internet e compra na loja física. Aí eu acho que a internet já leva vantagem em relação a isso, porque são aquelas promoções relâmpago. Agora, você pode perder a promoção se deixar para comprar depois. Sim, tem que ser naquele momento, nessa questão, né? Voltando à questão do comércio, agora, tudo que é comprado nessa época do Natal pode ser trocado? Como é realmente a política e o que o Procon garante? Bom, o Procon garante a troca quando ela for motivada, ou seja, quando o produto apresentar algum vício ou defeito, enfim, não se prestar o fim a que se destina. Né? Então, claro, se eu fui à loja, comprei uma camiseta, por exemplo, ela veio rasgada, ou comprei um relógio, ele veio riscado, ou não funciona, obviamente que nestes casos, não que a troca esteja garantida, mas o conserto, o reparo, isso sim é obrigatório, determinado por lei, inclusive mediante a concessão de um prazo para que o fornecedor resolva. Não é? Então, em 30 dias precisa resolver essa demanda. Agora, a troca imotivada, fruto do presente, de se presentear alguém, etc., ela vai depender da política da loja. Né? Então, se a loja voluntariamente, o comerciante, portanto, adota essa prática, que aqui na nossa região e no Brasil, de um modo geral, é uma prática muito disseminada, né? E, portanto, adotada... Difícil, por grande né? parte A loja dos que não se dispõe a trocar? Às vezes por algum cor, tipo tamanho. de mercadoria, tipo mercadorias... A questão do ano novo, por exemplo, não vai trocar. No ano novo não se tem essa prática de trocar a roupa branca. Não é? Então, às vezes eu consigo trocar para o Natal, mas não consigo trocar no ano novo, por exemplo. E isso já é previamente avisado pelo comerciante, como também determina a legislação, porque já que ele não é obrigado a praticar, é importante que se a prática comum é a de se trocar o produto,
ele avise de antemão, não é? Então, troca de estação, mudança de vestuário, enfim. Mas você sabe que a troca, ela é vantajosa para o comerciante. Isso aí. Ela é vantajosa no sentido de que muitas pessoas ganham presente. Quando elas vão trocar na loja por causa da cor que não gostou, eu acho que é um direito que a pessoa tem de não gostar da cor, ganhou de presente. Quem comprou gostou, quem ganhou não gostou. Né? E a loja, às vezes, ela complementa a venda. Até porque você não pode trocar por um valor menor. Isso. Né? Troca, então vai você trocar sempre por um valor às vezes, maior. injetar um pouquinho mais. Exatamente. Todos nós já passamos por isso, né? Então, troca por um valor maior, a loja faz um reforço de Natal. Eu digo que aquela semana entre Natal e Ano Novo é uma semana que aquece também, nesse sentido. E vamos deixar claro aqui, é bem visto também, não é? Pelo consumidor, de certa forma pelo comerciante, enfim, não é aquilo não é visto com maus olhos pelo comerciante. E o consumidor se sente atendido. É antipático até a loja que coloca, exato. Só trocamos sábado às 10 da manhã. Né? Tem umas lojas que fazem isso. A gente estava falando até da questão da internet e da loja física. Hoje a loja física ela tem que brigar com a internet, exatamente. Então ela tem que atrair o consumidor, né? Não dá para ser antipático desse jeito. Ela tem que ter um diferencial, não? Tem que porque a questão do comércio eletrônico é que essa comodidade nenhum de nós quer abrir mão. Tem uma vantagem, né? O consumidor está adaptado a isso. O comércio eletrônico ele leva uma vantagem. Se você compra um sapato pelo comércio eletrônico, recebe o sapato, não gosta da cor, você tem 7 dias para devolver no comércio eletrônico. E sem justificar. Isso. Sim. E motivadamente. Você não justifica. Troca e pronto. Troca e pronto. E na loja física, não. Na loja física, a pessoa comprou em loco. Então, no caso do presente, é um misto desse da internet, porque você ganhou, você não comprou, você não escolheu. Então, eu acho que a loja tem que ser simpática em permitir que troque. É claro. Tem plantão do PROCON no Natal? Não, o PROCON não para, né? O pessoal, aliás, que a gente suspende ali um pouquinho as audiências. Então, as audiências, elas seguem o recesso do judiciário. O judiciário para no dia 19, né? Dia 20 começa o recesso e termina no dia 6, se eu não me engano, o primeiro domingo, retornando às atividades no dia 7. As audiências ficam paradas nesse período. O atendimento do PROCON, site, aplicativo, poupa tempo, isso não para, exceto nas datas comemorativas. E os postos avançados também seguem o recesso das universidades. Então, os postos avançados têm uma paralisação nesse final de ano e retomam normalmente em janeiro. Agora, o trabalho do PROCON em si, tanto a parte de fiscalização quanto a parte de orientação e atendimento ao consumidor, não para. Estamos funcionando normalmente e assim continuaremos durante Natal e Ano Novo. Ok, Nicolau, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Rafael, Roberta, pela sua alegria participação. participar. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band e boas compras.